Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Shalmó. Por isso foi a Yal-Shalaim para pôr Shalmó à prova com perguntas difíceis. Ela foi acompanhada de uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Shalmó e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Shalmó respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para Shalmó explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Shalmó, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam a mesa e a roupa deles, seus copeiros e a roupa deles, e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Ial, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E na verdade, não me contaram nem a metade da sua grande sabedoria. O amo superou em muito o que ouvi a seu respeito. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos que estão sempre diante do amo, escutando a sua sabedoria. Que Ial, seu Criador, seja louvado, aquele que se agradou do amo, pondo-o no seu trono como rei em nome de Ial, seu Criador. Visto que o seu Criador ama Israel e quer que esse povo permaneça para sempre, ele designou o amo como rei sobre Israel para governar com justiça e retidão. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe óleo de bálsamo como que a rainha de Sabá deu ao rei Shalmó. Além disso, os servos de Irão e os servos de Shalmó, que trouxeram ouro de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez escadas para a casa de Ial e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca se tinha visto madeira igual àquela na terra de Ialda. O rei Shalmó também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu. Deu mais do que ela havia trazido para o rei. Então ela partiu e voltou para sua terra com seus servos. O peso do ouro que Shalmó recebia por ano era de 666 talentos, além do que era trazido pelos mercadores, pelos comerciantes, por todos os reis dos árabes e pelos governadores do país, que traziam ouro e prata para Shalmó. O rei Shalmó fez 200 escudos grandes de liga de ouro, cada um tinha 600 ciclos de liga de ouro, e 300 escudos pequenos de liga de ouro, cada escudo pequeno tinha 3 minas de ouro. Então o rei os colocou na casa da floresta do Líbano. O rei também fez um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. Havia 6 degraus até o trono, e um apoio de ouro para os pés fixado ao trono. O assento tinha 2 braços, e ao lado de cada braço havia uma estátua de leão. E nos 6 degraus havia 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro reino tinha um trono igual àquele. Todas as taças do rei Shalmó eram de ouro, e todos os utensílios da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não havia nada de prata. Nos dias de Shalmó não se dava nenhum valor à prata, pois os navios do rei iam a Tarsis com servos de Irão, e uma vez a cada 3 anos, os navios de Tarsis vinham carregados de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Shalmó era mais rico e mais sábio do que todos os outros reis da terra. E os reis de toda a terra queriam uma audiência com Shalmó para ouvir a sua sabedoria, que o verdadeiro Criador lhe tinha colocado no coração. Todos lhe traziam presentes: objetos de prata, objetos de ouro, roupas, armas, óleo de bálsamo, cavalos e mulas. Isso acontecia ano após ano. E Shalmó tinha 4.000 baias para os seus cavalos e carros de guerra, e 12.000 cavalos, e os mantinha nas cidades dos carros de guerra e em Yal-Shalaim, perto do rei. E ele governava todos os reis desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até o limite do território do Egito. O rei tornou a prata tão comum em Yal-Shalaim como as pedras, e tornou a madeira de cedro tão comum como os sicomoros da Cefelá. E traziam para Shalmó cavalos do Egito e de todas as outras terras. Quanto aos outros acontecimentos da história de Shalmó, do começo ao fim, não estão registrados nos escritos de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate. Shalmó reinou em Yal-Shalaim, sobre todo Israel, por 40 anos. Então Shalmó descansou com seus antepassados, e o enterraram na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Crônicas. Divrei Hayamim Bet. Capítulo 10. Roboão foi a Siquém, pois todo Israel tinha ido a Siquém para fazê-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate,
ficou sabendo disso, voltou imediatamente do Egito. Jeroboão ainda estava no Egito, pois havia fugido por causa do rei Salmó. Então mandaram chamá-lo, e Jeroboão e todo Israel foram a Roboão e disseram: Seu pai tornou duro o nosso jugo. Mas, se o amo aliviar o serviço duro e tornar mais leve o jugo pesado que o seu pai colocou sobre nós, nós serviremos o amo. Então ele lhes disse: Voltem a mim daqui a 3 dias. Portanto, o povo foi embora. O rei Roboão consultou então os homens mais velhos que haviam servido como conselheiros de Salmó, seu pai, durante a sua vida. Ele perguntou: O que aconselham que eu responda a este povo? Eles responderam: Se o amo for bom com este povo, fizer o que eles querem e lhes der uma resposta favorável, eles sempre serão seus servos. No entanto, ele rejeitou o conselho dos homens mais velhos e consultou os jovens que haviam crescido com ele e que agora eram seus ajudantes. Ele lhes perguntou: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me disse: Torne mais leve o jugo que o seu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: Ao povo que lhe disse: Seu pai tornou pesado o nosso jugo, mas o amo deve torná-lo mais leve para nós. O amo deve dizer o seguinte: Meu dedo mínimo será mais grosso do que a cintura do meu pai. Meu pai lhes impôs um jugo pesado, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu farei com chicotes farpados. Jeroboão e todo o povo foram a Roboão no 3º dia, assim como o rei tinha dito. Voltem a mim daqui a 3 dias. Mas o rei lhes deu uma resposta dura. Assim, o rei Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos. Seguindo o conselho dos jovens, ele disse: Eu tornarei mais pesado o seu jugo. Sim, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu farei com chicotes farpados. Assim, o rei não escutou o povo, porque o que estava acontecendo era da parte do verdadeiro Criador, a fim de que se cumprisse a palavra que Iau tinha falado por meio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Visto que o rei não quis escutar o povo, todo Israel disse ao rei: Que parte nós temos com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Cada um para suas divindades, ó Israel. Agora cuide da sua própria casa, ó Davi. Com isso todo Israel voltou para suas casas. Mas Roboão continuou a reinar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Alda. Então o rei Roboão lhes enviou Adorão, que supervisionava os convocados para trabalho obrigatório, mas os israelitas o apedrejaram até a morte. O rei Roboão conseguiu subir no seu carro de guerra e fugiu para Ial-Shalaim. Assim os israelitas se rebelaram contra a casa de Davi e continuam assim até hoje.